E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que vocês estejam muito bem, em nome de Jesus. Vamos lá, Jonas, capítulo 1. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Ó, presta atenção, hein? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez tomar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitou e dormia profundamente. O cara estava tranquilão, mano. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, né? E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que és que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia, né, declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A oração de Jonas no ventre do peixe, Jonas capítulo 4. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração do teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso.
mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos lá. Jonas capítulo 3. Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus que fizera como se convertera do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. O descontentamento de Jonas. Jonas, capítulo 4, esse último capítulo também, o último do livro. Beleza? Finalizar aqui. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. A lição do Senhor. Então o Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascente o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 127 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, né? Então, Deus reconhece que nós pecamos, mas nós não temos consciência do que estamos fazendo. Embora o pecado seja conhecido por nós, mas nós não temos condições, né? Nós somos muito crianças para entender o que é bom e muito sábios para poder praticar o mal, ok?
Então Deus tem essa capacidade de nos perdoar se nós voltarmos, né, de uma maneira para Deus com o coração sincero, arrependido e quebrantado, né, um coração verdadeiramente arrependido. E Deus consegue esquadrinhar o nosso coração e sim consegue nos perdoar se o nosso arrependimento for sincero, e não tem como eu e você, né, enganarmos a Deus. Porque Deus sabe até o que nós vamos falar antes de falarmos. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!